Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco pelo WhatsApp, telefone 99991520454. O telefone da minha esposa, DDD 19, e o telefone 98448-2187, irmã Edna. Se você deseja nos ajudar, já estou mais de 6 anos desempregado, esperando a causa na justiça. Ganhei a causa, mas vai demorando para receber. Então você envie qualquer quantia em uma dessas contas. Vai estar Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cristina. Você vê aí o Pix, meu Pix e meu CPF também. Banco Bradesco Imperatriz, Maranhão. 331-957-81620. Todos os slides que nós usamos aqui, você consegue gratuitamente. Entre em contato conosco, eu enviarei para você via WhatsApp, aí em PDF e também em PowerPoint. E também os escritos, né? Os comentários escritos, extras para você aprender mais sobre a lição. Em Word e em PDF. Tudo gratuitamente. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, divulgue nosso trabalho, divulgue o link desse vídeo para outras pessoas, para todos aprendermos juntos. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos, com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Temos aí como comentarista o pastor Ezequiel Soares, que é pastor em Jundiaí, São Paulo. Então, cada um de nós temos que viver como se Jesus voltasse hoje. Lembre-se disso. Todos os dias, nós levantamos de madrugada, vamos orar, né? Estudamos um pouco a Bíblia, e todos os dias estejamos prontos para o arrebatamento da igreja. E estudando o livro de Ezequiel, nós temos que chegar à conclusão de que realmente estamos na época do arrebatamento. Está aí na hora certa de Jesus voltar. Veja que já houve aí um teste, né, da pandemia. Quantos deixaram a igreja? Não aguentaram o teste da pandemia. E agora veio aí uma guerra, vão vir outras guerras, e a situação do país não é nada boa, não é nada confortável. Então, aqueles que estão deixando a igreja por causa dos problemas externos, veja só que eles não estão prontos para o arrebatamento. Nós temos que correr atrás dessas pessoas, visitar, trazê-las de volta para a igreja, e temos que ganhar o máximo de almas possível agora, imediatamente, é urgente. Então está chegando o dia de nós partirmos. A igreja precisa trabalhar, precisa de um avivamento, precisa de um esforço na evangelização. Talvez seja um esforço final. Hoje vamos estudar a lição número 9, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. O textual está em Apocalipse 28, que diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Veja, antes de estudarmos sobre Gog e Magog, temos que entender. Tem 2 batalhas aí, chamadas Gog e Magog. Tanto no início da grande tribulação, quanto no final do milênio. Então são 2 batalhas denominadas aí Gog e Magog. Acredita-se que o anticristo é que vai liderar um ataque contra Gog e Magog, e então Israel o vai receber como Messias, como enviado, como eles sempre desejaram. Alguém que vencesse o inimigo através de armas, né? Desejaram que Jesus fizesse isso.
Então agora eles vão ter um Messias do jeito que eles esperavam. Então um líder que vai destruir então os inimigos de Israel nessa batalha. Eles vão recebê-lo como Messias. Então nós temos que entender que ele vai ter que provar que é descendente do rei Davi, senão eles não aceitam, né? Então tem que ser um descendente de judeu. Cremos também que ele vai construir um templo lá onde era o templo antes. Para ele fazer isso, ele tem que ser descendente de árabe, de muçulmano, para fazer um pacto com eles. Então entendemos que pode ser, veja bem, é a maneira que eu entendo, que pode ser que ele seja filho de um pai judeu e de uma mãe árabe, muçulmana. Pode ser que casaria exatamente aí na profecia. Ou uma mãe judia e um pai árabe, muçulmano. Então veja, pode ser que seja isso, né? Não sabemos, mas tudo dá a entender que será mais ou menos assim para poder tudo se cumprir, tudo acontecer. Durante 3 anos e meio, serão 3 anos e meio de paz, onde esse líder enganará então os judeus, se passando por Cristo. Então isso tudo para você se situar aí, né? Então ele manda fazer uma imagem, coloca lá no templo, os judeus vão descobrir que ele não é o Cristo, não é o Messias, né? E aí começa a haver a guerra desse anticristo contra Israel e contra as nações que vão apoiar Israel. E ele vai receber o apoio das outras nações. Algumas nações ficarão neutras. Jesus vem no final da grande tribulação, derrota os inimigos, né, ali no Armagedon, e começa então o milênio, logo após ter aquele juízo lá dos bodes e ovelhas. E no final do milênio existe a outra batalha Gog e Magog. Agora o anticristo reunirá todos os exércitos inimigos de Israel e vão fazer guerra novamente. Agora contra o próprio Jesus que nos vence, né? E aí vai acontecer o final de todas as coisas na terra. Aqui vai haver o trono branco, o juízo final, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. E todos aqueles que creram, que aceitaram, então viverão na nova terra, cuja cidade principal é a Nova Jerusalém. Quem é que mora nessa Nova Jerusalém? A igreja, junto com Jesus Cristo, a igreja que foi arrebatada. Glória a Deus, aleluia. Então, aguardemos, né? Sempre prontos para o arrebatamento. A verdade prática diz, a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então veja que a restauração de Israel, que fala aqui, Isaías escreve que ainda que os judeus sejam como a areia do mar, mas o remanescente que será salvo. Ou seja, aqueles que estiverem no final da grande tribulação serão poucos, quase todos os judeus já terão morrido na perseguição do anticristo. Então, esses é que vão clamar, né, será derramado sobre eles um espírito de clamor, né, de súplica, e eles vão clamar pelo Messias. Vão gritar para Deus onde está o Messias prometido. E Jesus vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras e vai destruir os exércitos inimigos que estão atacando Israel. Vai ter os juízos dos bodes e ovelhas e depois começa o milênio, Jesus reinando sobre eles, cumprindo as profecias, né, cumprindo a aliança que ele tinha com Abraão, que o seu descendente reinaria sobre Israel. E cumprindo também a aliança com Davi, que dizia que o seu descendente reinaria sobre Israel. Esse nome Magog fala de um descendente de Jafé, que você lê isso em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, que diz assim, os filhos de Jafé são Gomer,
e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Nós vemos aí Deus dizendo para Jeremias que o mal vem do norte. Você vê isso em Jeremias 1,14, que diz: E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Nós vamos ver que Meseque e Tubal parecem aí como confederados de Gog. Veja Ezequiel 27,13. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, em escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Em Ezequiel 38,2 diz assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Sabemos então que nesse conflito que haverá, todos saberão que Javé, ou seja, Deus, é o Deus poderoso que existe realmente. Você pode ver isso em Ezequiel 38,16, que diz: E subirás contra o meu povo de Israel como a nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti e seus olhos, ó Gog. Nós vamos ver que existe uma batalha em Armagedon e existe outra batalha, Gog e Magog. Então, sempre lembrando, uma na grande tribulação, outra no final do milênio. Em Apocalipse 16, 13 a 16, então vai falar de uma dessas batalhas. Então sabemos que os inimigos de Israel serão derrotados no final dos tempos, como está em Zacarias 14, 2 a 4. Então veja que hoje nós estamos falando então dessa primeira batalha, Gog e Magog, que acontecerá aí durante a grande tribulação. E no final da grande tribulação, então, aí haverá uma batalha separada dessa batalha de Gog e Magog. Já não é mais essa mesma batalha. Podemos entender que no início da grande tribulação haverá essa batalha de Gog e Magog, o anticristo os vence, e ele então fica sendo muito amado pelos judeus, faz um pacto com eles, e no final da grande tribulação, aí já é uma guerra geral do anticristo que reúne exércitos contra Israel. Aí será no Armagedon, agora essa batalha, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras para destruir os inimigos de Israel aí. Agora, no final do milênio, acontecerá outra batalha chamada Gog e Magog. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí em Ezequiel 38, de 1 a 6 e 39, de 1 a 10. Leamos Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no
no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Então, recapitulando, batalha de Gog e Magog no início da grande tribulação, depois tem uma outra batalha que não é Gog e Magog, no final da grande tribulação, lá no Armagedon. Então aí não é Gog e Magog. E no final do milênio tem outra batalha chamada Gog e Magog. Vamos então à lição, vamos ver aí os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar nesta lição. Então nós temos aí no tópico 1, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Subtópico 1, os invasores. Subtópico 2, compreendendo a profecia. Subtópico 3, Gog. No tópico 2 vamos ver sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Subtópico 1, Magog. Subtópico 2, Meseque e Tubal. Subtópico 3, a coalizão de Gog. No tópico 3, sobre o contexto escatológico. Subtópico 1, Gog e Magog. Subtópico 2, como a Rússia aparece nesse contexto. Subtópico 3, origem da interpretação. Então você tome cuidado, porque se você for pegar algum livro católico romano, você não vai entender essas coisas, porque eles têm uma maneira diferente de interpretar, porque eles não acreditam no poder de Deus de dizer uma coisa antes de acontecer. Então, eles pensam que a interpretação das profecias só pode ser feita após o acontecimento. Então, é bem diferente do que nós entendemos. Também, quando você for estudar alguma coisa sobre escatologia, não pegue livros, por exemplo, calvinistas. Eles não são pré-tribulacionistas, ou seja, eles não acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, como nós acreditamos. Então você não vai compreender corretamente. Então tem muita gente aí procurando entender as coisas e procurando em livros que não são próprios para nós estudarmos sobre isso. Nós temos aí mais de 100 vídeos no YouTube sobre escatologia. Então você coloque lá no YouTube, coloque lá escatologia, coloque o nome Apocalipse, coloque lá Pastor Henrique EBD na TV. Você vai achar, aí são mais de uma centena de vídeos sobre isso. Temos também os estudos escritos sobre isso aí. Vamos então à introdução da lição, que diz o seguinte: a profecia cumprida da atividade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Então veja que, como muitas profecias já foram cumpridas, então existem aqueles que não acreditam no poder de Deus, de prever o futuro, né? Ou seja, não sabem que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E não acreditam que Deus pode revelar hoje coisas que vão acontecer no futuro. Então veja só, é uma coisa tremenda isso, né? Falta de fé das pessoas, de crer no que está escrito realmente na Bíblia. Então eles interpretam incorretamente as coisas. Eles procuram interpretar profecias baseados naquilo que já aconteceu. Nós vemos hoje, por exemplo, existem pessoas, existem aí igrejas grandes, né? Denominações grandes, que acreditam que nós estamos vivendo durante a grande tribulação. Veja só. Então, por isso que precisa muito que cada um estude a palavra de Deus, que
cada um saiba corretamente a palavra de Deus, que acredite no poder de Deus, porque se não houve o arrebatamento da igreja, então não está acontecendo a grande tribulação. Isso é simples, né, de entender, fácil de entender isso. Tenha certeza, não haverá grande tribulação enquanto não houver o arrebatamento da igreja. O que dispara a grande tribulação é exatamente o arrebatamento da igreja. É quando o Espírito Santo conduz a noiva a Jesus Cristo. Aí é que o anticristo vai assumir a liderança no mundo. Quer ver uma coisa bem fácil de entender? Jesus, no final da grande tribulação, vem com a igreja. Como é que ele vem com a igreja se ele não levou a igreja? Então veja só. Primeiro existe o arrebatamento da igreja. Então no final da grande tribulação é que Jesus vem na segunda fase da segunda vinda. Então ele vem sobre o Monte das Oliveiras, mas aí ele já vem em glória e vem com a igreja que foi arrebatada, que foi transformada. No arrebatamento, ele vem sobre as nuvens, nos ares. No final da grande tribulação, ele vem e todo olho verá. Ele desce sobre o Monte das Oliveiras, pisa no Monte das Oliveiras. Veja, é bem diferente uma coisa da outra. Coloquei para você aí um quadro para você entender, olha só. Segunda vinda de Jesus, duas fases. Veja aí. Então a primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é a vinda em glória. Olha aí, na primeira fase, o arrebatamento será em segredo, Mateus 24, 36. Já a vinda em glória será pública, Apocalipse 1, 7. Veja aí, Cristo vem para a igreja, 1 Tessalonicenses 4, 17, no arrebatamento, vem para a igreja. Já na vinda em glória, Cristo vem com a igreja, como está em Judas, capítulo 1, versículo 14. E ele vem para todas as nações. Veja aí, no arrebatamento ele vem antes da grande tribulação. Veja Apocalipse 3, 10, 1 Tessalonicenses 1, 10. Ele vai nos livrar da grande tribulação. Já na vinda em glória, ele vem após a grande tribulação, como está em Mateus 24, 29 e 30. Veja, no arrebatamento, Jesus vem nos ares, 1 Tessalonicenses 4, 17. Já na vinda em glória, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, vem e desce aqui na terra, Zacarias 14, 4. Veja, no arrebatamento, os santos o verão, só os santos, 1 Tessalonicenses 4, 17. Já na vinda em glória, todo olho verá, Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, é tempo de alegria, 1 de João 3, 2, Apocalipse 1, 6. Já a vinda em glória é tempo de lamentação, Mateus 24, 30, Sofonias 1, 17. Veja, o arrebatamento, os incrédulos são deixados aqui na terra. Eles não vão ser arrebatados, Mateus 24, 40. Já na vinda em glória, os incrédulos serão destruídos. Haverá ali o julgamento, bodes e ovelhas, e também a batalha do Armagedon. Então, incrédulos destruídos, Mateus 25, 41 a 46, Sofonias 1, 17. Arrebatamento é em todo o planeta. Todos os crentes salvos serão arrebatados ao mesmo tempo, no mesmo instante. Já a vinda em glória é a vinda fisicamente a Israel. E todos vão ver Jesus mesmo descendo ali, sobre o Monte das Oliveiras. É um local só. Então você viu aí que a grande diferença entre a primeira fase e a segunda fase, entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Vamos ver o tópico 1 sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na Antiguidade. Vamos ver então, no subtópico 1, os invasores. Ezequiel 38, 6 e 39, 2. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, 38, 8, no fim dos dias, 38, 16, depois da restauração do Estado de Israel, 38, 12. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, Apocalipse 16, 16. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put, 38, 5. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados, 39, 4 a 6.
Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Então veja, sem a revelação de Deus, não vai dar para saber quem são essas nações. Não adianta nós tentarmos colocar nome aí, é tal país, é não sei o quê. Não dá ainda para entender claramente por quê? Porque vai havendo mudanças, né? Povos, países novos vão surgindo, alguns países deixam de existir, nomes de países mudam. Então dá para saber apenas que a região é norte, né? E estão identificados aí a parte, por exemplo, da Etiópia, de Puti, né? Essas regiões aí. Mas não sabemos todas as nações, porque vão entrar nações que vão ajudar Gog nessa batalha. Agora veja, entenda bem claro, a batalha de Gog e Magog, então ela deve se iniciar um pouquinho antes da Grande Tribulação e ela termina no início da Grande Tribulação. Não é aquela batalha que Jesus vem com a igreja no final da Grande Tribulação, desce no Monte das Oliveiras, e ali ele vai lá em Armagedon destruir os inimigos de Israel que são liderados pelo Anticristo. Não é a mesma batalha. E nem é também a mesma batalha no final do milênio. Então não confunda as coisas. Então essa batalha que nós estamos falando aqui é aí antes um pouquinho da Grande Tribulação até o início da Grande Tribulação. No subtópico 2 nós temos compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Ezequiel 36, 24, Amós 9, 14, 15. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Então veja, quando o profeta Ezequiel profetizou isso, existia uma configuração geopolítica, existia uma configuração de países, de nações que viviam naquela época. Então, não são como hoje. Então, existe muita diferença. Então, nós vamos procurar aí identificar quais eram as nações naquela época e vamos procurar contextualizar, vamos procurar atualizar. Quais essas nações hoje? Vamos ver o subtópico 3, Gog. Está aí Ezequiel 38, 2a e 39, 1a. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, que está no livro aí, 1 de Crônicas 5, 4, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo, lá no final do milênio, né, em Apocalipse 28, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então veja que alguns interpretam como Gog sendo aí a Turquia. Até nós temos aí o atual líder, né, que é bem bravo, né, bem metido a querer ter domínio sobre nações aí. Perigosíssimo. Mas, veja bem, pode ser que Gog seja apenas um título honorífico, como, né, Cisar na Rússia, como Doge na Espanha, como Faraó no Egito, como Shah na Pérsia, como Candace, né, na Etiópia, como César em Roma. Então são títulos honoríficos.
Então não dá para ter certeza de nada por enquanto, nem indicar um país, um líder, nada disso ainda. No tópico 2 nós temos sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Subtópico 1, Magog. Ezequiel 38, 2b, 39, 1b e 6a. Então Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, Gênesis 10, 2, 1 de Crônicas 1, 5, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio José, que viveu entre os anos 37 a 103 d.C., identifica Magog com os citas, conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros, Colossenses 3,11. Então aqui já uma identificação de Magog como se fossem as nações, regiões banhadas pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio, que na verdade não é nem mar, é um grande lago. Aí você vê as nações que estão à volta desse grande lago, e ele vai aí atingir desde pertinho ali do Irã até lá na Rússia. Aí tem Azerbaijão, Irã, Cazaquistão. Então ele atinge todos esses países aí, Azerbaijão, Irã, Cazaquistão, Rússia, Turcomenistão, e atinge cidades importantes dessas regiões, como, olha aí, Baku, no Azerbaijão, Turkmenbazi, no Turkmenistão, Babol, no Irã, Atrial, lá em Cazaquistão, Akhtal, em Cazaquistão, Itil, Casaram, Sarai, Batu, primeira capital do Kanato, da Ordem Dourada. E veja que até petróleo extrai aí desse grande lago, Mar Cáspio chamado. Já o Mar Negro, veja aí, que é na Europa, que está localizado entre a Europa, na península da Anatólia. Já o Mar Negro é um mar interior da forma oval, que está localizado entre a Europa, a península da Anatólia, Turquia e o Cáucaso. Então, ele faz ligação com o Oceano Atlântico, através dos mares Mediterrâneo e Egeu, e os estreitos de Bósforo, Dardanelos e Kesh. Na antiguidade era chamado pelos gregos de Ponto Euxino. Veja aí que o Mar Negro conecta dois continentes, a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, banhando os seguintes países: Ucrânia no norte, a Rússia no nordeste, a Geórgia a leste, a Turquia no sul, a Bulgária e a Romênia a oeste. Então nós podemos destacar aí claramente dois países importantíssimos aí, que são a Turquia e a Rússia. E onde está acontecendo hoje a guerra ali, da Rússia com a Ucrânia. Todos os dois, então, são banhados aí por esse Mar Negro. Então, toda essa região aí é que foi mencionada, então, pelo profeta Ezequiel. No subtópico 2, Meseque e Tubal. Ezequiel 38, 2c, 39, 1c. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Jafã, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras, Gênesis 10, 2. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa localização aparece mais de uma família de Jafé. Togarma, filho de Gomer, Gênesis 10, 3. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então, Cáucaso e Caucásia são nomes dados à região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que inclui a cordilheira do mesmo nome e as planícies adjacentes. Então, fica nas regiões montanhosas aí da Geórgia, Azerbaijão, Turquia. É uma região que sempre houve muita luta, muita guerra aí, principalmente entre o exército otomano e o exército russo. Então, essa região aí, Cáucaso, envolve aí os seguintes países: Geórgia, Armênia, Azerbaijão, partes da Rússia, Turquia e Irã. É uma região que está aí como se fosse escondida entre as montanhas, entre o Oriente e o Ocidente. É uma região difícil de visitar,
Nem é bom visitar mais de um país em cada vez que for lá. Você pode ser confundido e ser morto por causa disso. E um fato muito interessante aí da Turquia é que lá é que estavam localizadas as 7 igrejas, né, do Apocalipse ali, significando a totalidade da igreja, né, do mundo inteiro. E veja só que coisa impressionante. 7 igrejas. Onde estão essas 7 igrejas hoje? A Turquia hoje é 99,90% de muçulmanos. As igrejas não existem mais. Foram fechadas. Quem abriu? O apóstolo Paulo. Ali estava Tito, Timóteo. O próprio apóstolo João dirigiu, né, Éfeso. Veja só, estão fechadas, acabaram. Veja que coisa impressionante. Então nós cremos que nós estamos na época do arrebatamento da igreja e cremos toda essa região aí vai ser envolvida nessa batalha aí chamada Gog e Magog. Esses países vão acabar por invadir então Israel numa guerra tremenda que haverá. Aí, pouquinho antes da grande tribulação, terminará no início da grande tribulação. Vamos ver o subtópico 3, a coalizão de Gog. Ezequiel 38:5. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas suas tropas, a casa de Torgama, 38:5-6. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel, 27:10, 35. A Bíblia hebraica emprega o nome Cushi para a Etiópia e Pute para a Líbia. Ambos, Cushi e Pute, são descendentes de Cã, filho de Noé, Gênesis 10:6, 1 de Crônicas 1:8. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então agora nós vamos ver aí a parte sul, né? Nós vimos a parte norte e agora nós vamos ver a parte sul aí. Tem a Líbia, é aquela região ali que vai até a Etiópia, lá já na África, né? Lá no sul de Israel, veja lá, que às vezes é chamado Cush e a região da Líbia é chamada Put. E aí envolve também aquela parte lá do outro lado, onde existiam então os persas, que agora chamam-se Irã. Se você olhar aí, você vai ver que é todo um cerco em volta de Israel. Então todas as nações em volta de Israel ali sempre estiveram querendo invadir Israel. E nessa época aí, eles vão tentar de todas as maneiras acabar definitivamente com Israel. Veja que Israel estará já povoada com judeus de toda parte do mundo. Então, na verdade, algumas nações do mundo ficarão ali sem decisão nenhuma, né? Sem atacar, sem participar do ataque, mas nações que são principalmente as nações esquerdistas, né? As nações que estão dominadas aí pelo comunismo, principalmente, e pelo islamismo. Então, essas nações nós cremos que vão ser reunidas para atacarem, tentando acabar definitivamente com o povo de Deus na terra. Então, existirão as nações neutras, existirão as nações que apoiam Israel, que vão ajudar no combate, e existem as nações que serão contra. O Brasil, veja só, o Brasil atual seria a favor de Israel. Mas o Brasil do ano que vem, 2023, pelo que tudo indica, se for realmente essa pessoa que está aí, que for governar, já será do outro lado. Será a nação que vai atacar Israel. Veja só como é que muda de um ano para o outro. Então, isso muda muito, varia muito. Então, na época da batalha, aí, pode ter uma configuração totalmente diferente do que existe hoje. Veja os americanos, por exemplo. Há 2 anos atrás,
eram aqueles que iam defender Israel. Atualmente, está caminhando a passos largos para o esquerdismo. E vocês vão ver que o esquerdismo destrói o país. Veja que a inflação dos Estados Unidos nunca na história dos Estados Unidos esteve como está hoje. Então, de repente, você pode ver que é uma mudança radical. E se continuar no rumo que já vai, ao invés de defender Israel, vai ser a nação que vai ajudar a atacar. Veja só como é que pode mudar tudo, dependendo aí da política, né? Veja só, é uma coisa terrível. O voto da gente é tão importante que as pessoas nem prestam atenção no valor que tem um voto. Então, quando você vota na esquerda, você pode estar escolhendo exatamente o lado do anticristo. No tópico 3, nós temos sobre o contexto escatológico. A interpretação popular, que considera a Rússia como Gog, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. No subtópico 1, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, 38.2, 39.1, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Então veja, muitos interpretam aí como Gog sendo a Rússia. Evidentemente, se nós interpretarmos aí, segundo a geografia, vermos aí que a Rússia é banhada lá pelo mar Cáspio, está ali na região, também no Mar Negro, e ela sempre está aí com amizade com a Turquia. Veja que esses dois países estão diretamente envolvidos aí nessa profecia. Então, nós não podemos afirmar por quê? Exatamente por aquilo que nós acabamos de falar. Isso muda muito. De repente, um país é dominado pela esquerda, então eles procedem de um jeito. Se de repente a política vira para o lado da direita, já procedem completamente diferente, ao contrário do que eram antes. Então isso aí muda muito. Agora, que não podemos negar que a região toda ali está envolvida, então não podemos negar. Então Rússia, Turquia, são aí países que têm grandes possibilidades de pertencer exatamente a essa confederação aí, Gog e Magog. Agora, os americanos, os ingleses, de onde partiram vários evangelistas, pregadores, muitos ensinos dentro desse tema, escatologia, como sempre existiu aquela Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, União Soviética na época, então, eles interpretam claramente como se sendo a Rússia aí, a liderança de todo esse grupo aí. Mas nós não podemos afirmar isso. Vamos ver no subtópico 2, mais explicação. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, 38.2, 39.1. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. A pronúncia aí é Laosh. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Arconta Rosh, príncipe de Rosh. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a sentença de Sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia. Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma com Tobosh, cidade russa. Então veja que houve uma confusão devido à pronúncia dos nomes. Então se parece muito com a pronúncia dos nomes em russo. E aí ligaram os fatos, já que a política estava naquela Guerra Fria, aquela coisa, para piorar mais a situação da Rússia e para colocar a Rússia
como inimiga de todos os povos, né? Então os americanos, os ingleses usaram aí a interpretação. Mas, veja bem, não existe certeza disso, tá? É uma interpretação feita, mas não pode ser literal, nós não podemos entender assim literalmente, podemos apenas deduzir que estão envolvidas essas nações, mas não podemos afirmar que a Rússia vai liderar isso também, não podemos afirmar. No subtópico 3, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Em seu lexo hebraico, o Roche de Ezequiel 38:2, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. Então veja que houve uma interpretação, teve até a interpretação de um alemão aí no meio, e veja bem, os americanos aproveitaram muito bem isso, né, para colocarem a Rússia como aí o futuro líder, né, de todas as nações que vão tentar destruir Israel. Então, os americanos, espertamente, inteligentemente, né, fazendo aquela guerra fria, que é aquela guerra de falar mal do outro país, colocar o outro país como aí, péssimo, muito ruim, muito mal, né, de tentar fazer com que todas as nações sejam contra esse país. Então, dentro da teologia também, aproveitaram para usar aí a Rússia como líder de toda essa revolta. Então não é certeza, pode ser, pode não ser. Agora, as profecias indicam que realmente a região ali, né, onde está a Turquia, onde está a Rússia, ali, toda aquela região, pode ser que dali venha realmente a liderança dessa confederação aí, Gog e Magog. Então não podemos descartar também. E agora com essa guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, novamente, né, vem à tona a Rússia, que estava assim meio desaparecida do cenário mundial. Novamente todos vão dizer que a Rússia é que vai ser aí a grande líder das nações nessa revolta aí de Gog e Magog, tentando acabar com a nação de Israel. Então vamos fazer o seguinte, não vamos afirmar que é, mas também não vamos tirar aí totalmente, né, a interpretação, porque realmente essa região aí está vaticinada como a região de onde vai partir a liderança para essa grande batalha Gog e Magog. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando da terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog que está em Apocalipse 28, pois a profecia empresta a Ezequiel esses nomes. Então, nessa lição, mais importante é você distinguir aí direitinho. Então, você separa, olha, batalha Gog e Magog, um pouquinho antes da grande tribulação. Começa, termina no início da grande tribulação. Então, esta é uma batalha. Então, nós entendemos, né, alguns entendem assim também, pode ser que o anticristo vai vencer, vai liderar os exércitos que vão aí vencer essa batalha, essa confederação Gog e Magog. São vários países atacando Israel. Então, por isso, Israel vai adotá-lo como Messias. Ele vai provar, então, né, vai ter que provar que é descendente do rei Davi, para que eles o adotem como Messias, o recebam como se fosse Jesus. Então, 3 anos e meio haverá aí de paz, ele será um grande líder mundial. Aí ele coloca uma imagem dentro do templo, que provavelmente esse templo, né, ele vai construir
já o lugar, está lá no lugar onde havia antes, né, a mesquita de Omar ali, a mesquita está ao lado de onde era o templo, não está no mesmo lugar. Então provavelmente ele vai construir, vai colocar uma imagem, e os judeus vão descobrir que ele não é o Messias. Vai haver então guerra entre o anticristo e Israel, e ele vai ajuntar várias nações a favor dele, e vão tentar destruir totalmente Israel. E no final, então, da grande tribulação, no final desses outros 3 anos e meio, que toda a grande tribulação são 7 anos, então no final da grande tribulação, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, vai lá no Armagedon, destrói os exércitos inimigos. Aí acontece o juízo de bodes e ovelhas, entre aqueles que apoiam Israel, que aceitam Jesus governar sobre eles, e aqueles que não aceitam, e aqueles que não apoiam Israel, que serão chamados bodes. Aqueles que apoiam serão chamados ovelhas. Então ali acontece o juízo, e depois desse juízo, onde são destruídos os inimigos, aí então começa Jesus a reinar durante 1000 anos. A nação proeminente, a mais importante durante o milênio, são os judeus. E existirão os outros povos das outras nações também que participarão desse milênio. Então Jesus estará governando pessoalmente durante 1000 anos Israel. No final do milênio, haverá outra batalha chamada Gog e Magog. E parece que pegaram o nome, né, da primeira batalha e copiaram o nome para poder fazer aquela confederação de nações de novo, tentar destruir o reinado de Jesus. Jesus os destrói. Então ali vai acabar agora, a terra vai ser destruída pelo fogo, né? E será feita nova terra, novo céu, e haverá o quê? Um grande juízo do trono branco, onde comparecerão todos que não se converteram, não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, e eles serão julgados, condenados ao lago de fogo e enxofre, e os outros que aceitaram o domínio de Jesus, o governo de Jesus, todos os que se converteram, todos, então, estarão nessa nova terra, novo céu. Nós, a igreja, que fomos arrebatados antes da grande tribulação, nós estaremos na nova Jerusalém, corpo espiritual. Então, agora ali é um reino de Jesus Cristo sobre a terra, e nós estaremos para sempre com o Senhor morando na nova Jerusalém. Para você saber mais detalhes, então, assista aos vídeos. Nós temos aí mais de 100 vídeos na internet sobre escatologia, lá no YouTube. Então, coloque lá escatologia, bote aí Apocalipse e coloque Pastor Henrique EBD da TV. Pronto, você vai achar mais de 100 vídeos aí. Vamos orar então. Se você decide agora entregar sua vida totalmente a Deus, aceitando a Jesus Cristo como único Salvador Senhor, crendo que Ele veio como homem na terra, viveu como homem, pegou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Oh, Deus poderoso, Pai querido e amado, em nome de Jesus, recebe essas vidas que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados. Oh, Senhor, dá-lhes o Espírito Santo, dá-lhes agora a salvação, o perdão, em nome de Jesus. Escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa, guarda, livra de todo mal. Aragrala, que o ifor, que a ministere, chegada rai, aragrame couve, na resto e ver contestere, vos tamará serei. Se você soubesse o amor que Deus tem por você, se você soubesse quão grande misericórdia Deus tem da sua vida. Acredite, creia realmente, tenha fé em Deus. Deus está no controle de tudo, creia nisso. Em nome de Jesus, você está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, solta agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles. Cura totalmente. Faz um milagre nessas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.